Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Vamos nos pôr de pé. Glória a Deus. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Aleluia. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Como é bom estar juntos em comunhão com o Senhor. É a comunhão dos santos que fortalece a igreja. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos estar iniciando. Pai querido e amado, somos gratos, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Agora, Senhor, continua falando poderosamente aos nossos corações, através dos professores, ó Deus. Ministra as nossas vidas, ó Senhor amado, reverte cativeiros, porque a Tua palavra tem poder para quebrar as cadeias do inimigo. Ser presente nesta manhã em nossas vidas. Inspira os professores, visita-os também, Senhor. Tenho certeza que já tenho os visitado por esta semana. Agora somente, Senhor, descortina as janelas do conhecimento sobre nossa vida, o conhecimento do Teu reino. Sê conosco. Eu te peço e agradeço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, adore a Ele na beleza da sua santidade. Aleluia. Vamos adorar aquele que é digno de honra, de glória, de força. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem um sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro, eu não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz,
Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Você pode declarar isso? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é 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 Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia, continuem adorando a esse Deus. Ele se faz presente aqui. Aleluia. Santo, Santo, nós te adoramos, Senhor. Nesta manhã nós te adoramos, Senhor. Entregamos a nossa vida em teu altar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, se você conhece, adore. Decidido a largar tudo e parar. Ele te conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, Ele te conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar.
tempo pra tudo. Não é hora, não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe voltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Aplauda o Senhor. Em lugar de vergonha, dupla honra. Glória a Deus. Não pare. Não pare. Avance. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar. Você está na escola bíblica dominical. E já incentivo você a estar adquirindo a sua revista. Você que ainda não adquiriu, invista em conhecimento no reino de Deus, porque estamos no ano do... Opa! Peraí, estamos no ano do... Opa, sim, no ano do discipulado. É um desafio, está lançado, mas os ceifeiros estão aqui, amém? Glória a Deus. Campos estão os brancos. Louvado seja Deus. Tem alguns anúncios aqui, né, para fazer. Se você não percebeu, já estamos entrando, né, dia 15, e amanhã é Santa Ceia. Amém? Nossa! Hã? É amanhã, viu? Terceira segunda-feira, às 19 horas. Não é opcional, é uma ordenança. Já lembra aquela pessoa que nem viu o tempo passar, né? Nem viu o dia. O tempo tá tão, né? A gente nem sente. Então, já dá aquela, amanhã é Santa Ceia. É ordenança, não é opcional não. Louvado seja Deus. Lembro também, eu sei que tem muita gente aqui que, né, é fitness, que nem eu, e tá ligado aí que sábado que vem nós temos a nossa caminhada das famílias vitoriosas, né? Famílias vitoriosas, caminham juntas, não é verdade? Então, acho que é 2 horas no Jericinó, aqui pertinho, dá até para ir andando e tal, né? Eu sei que já pegaram no meu pé essa semana, não sei porquê, né? Mas estamos aí. Eu estava lá, firme e forte. Né? Então, vamos caminhar juntos. Carregando o peso duplo. Deixa isso quieto, rapaz. Quem estava lá viu. Então, quem não viu, não viu. E eu quero dizer para você, você está num lugar fértil. Vamos ofertar ao Senhor com alegria? Porque esse terceiro anúncio é muito importante para a sua vida. Você que é amante da palavra de Deus, né? Você não cai numa conversa de que Jacó amava Raquel porque não lia, né? Você não cai nessa conversa, né? Então, péssima piada, né? Calma. Vai melhorar. Então, põe aí na tela, por favor. Nós estamos, então, próximo aí, 15 dias da nossa maratona. Maratona é Olimpíada? Não, é mais ou menos, né? É uma maratona em profundidade na palavra de Deus, no conhecimento do reino, em estratégias para conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Nós temos aí poucas pessoas, né, da prateleira de cima aí, né? E eu tenho certeza, vai ser enriquecedor para a sua vida. Quem esteve na última sabe. E agora nós temos uma parte interativa, né? Porque a maratona é BD. Nós estamos colocando aí, eu sei que houve uma peleja aí,
Aí sai um pouquinho falhado, mas logo estaremos trocando. Mas você hoje já pode votar no tema do quadro de temas difíceis da Bíblia. É só escanear o QR Code com um programa. Acho que alguns celulares já têm a função de escanear QR Code nativa. Se não tiver, pode me procurar depois no final da escola dominical para escolher 8 de 12 temas difíceis. Pode deixar que essa que eu falei não está na lista não, tá? Fica tranquilo que isso aí... E a nossa maratona, como está aí, é dia 28 de agosto. Começa às 9, estima-se um término às 16. Então, marque na sua agenda, reserve um momento para Deus. Você já reserva um momento durante a semana? Aproveite também, já se programe, se planeje para mergulhar fundo no reino de Deus, na palavra de Deus, nas estratégias para conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Amém? Nossos obreiros podem distribuir envelopes, sem mais delongas. Nós temos um facilitador, que é a máquina de cartão. Você que vai dizimar, pede um envelope adicional. A campanha é até o dia 30, não é isso? Então, tem um envelope também da campanha, você pode solicitar. Cumpra o seu voto, porque o reino de Deus está em expansão. A Advec está em expansão e tudo isso passa por você. Deus os abençoe. Santa Catarina.
Esqueci o microfone. Tanto anúncio hoje de manhã que até... Erga sua semente, seus envelopes. Oremos. Pai querido e amado, somos gratos, Senhor, pela Tua provisão em nossas vidas, ó Deus. Continua, Senhor, com a Tua destra estendida sobre o Teu povo, que tem sido liberal na Tua casa, Senhor. Prospera todo lugar que pisar a planta dos pés dos Teus filhos. Manifesta a Tua glória, desengaveta processo. Ó Senhor, atenta para currículos. Surpreende os Teus filhos, Senhor, com uma ligação, ó Deus. Sê presente na vida dos Teus filhos. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O obreiro e a obreira chegando na intimidade, passa o envelope. Vai ter também a higienização com álcool 70. Obrigado. As classes estão liberadas. Lá atrás, após o Blindex, aquela sala lá bonita, tá o pessoal dos novos convertidos, do DINC. Você que é batizante, você que vai se batizar, se direcione. Os adolescentes também lá depois do Blindex, no primeiro pavimento. Aqui atrás, no anexo, a classe dos jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Você que vai dizimar, tem o gasofilácio, as duas extremidades aqui do púlpito. Isso. Glória a Deus. E você que vai ficar aqui no templo desfrutando desta abençoada lição, chega-se aqui mais para frente. Temos bastante espaço para manter até o devido distanciamento. Passe aí à frente da ilha de áudio e vídeo. Isso. Sem mais delongas, receba com alegria nosso professor nesta manhã, Diácono Ademar dos Anjos. O Senhor te use poderosamente. A paz do Senhor, meus queridos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos dado, né? Hoje nós estaremos falando um pouco sobre a lição de número 7. Você que não tem a sua revista, né? Ou você se aproxima de alguém que tenha uma revista, né? Para fazer esse acompanhamento. Ou, se você puder e desejar, a gente ainda tem algumas revistas ali atrás, né? Você pode estar ali ainda adquirir a sua revista, tá? Você que possui a sua Bíblia e não possui a sua revista, vamos fazer uma leitura bíblica, né, do texto base no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Tá? Lição de número 7, nós, esse trimestre, estamos falando acerca do discipulado, né? Estamos tirando aí esses 3 meses para poder falar um pouco mais acerca de discipulado. É o nosso segundo ano em que nós temos esse tema, e desafiador, porque iniciamos ele o ano passado e de cara já veio a pandemia, né? E aí, como discipular, como exercer um discipulado não estando próximo ou tão próximo, né, das pessoas. E aí, a gente, através desta lição, nós temos visto que, mesmo diante de um quadro de pandemia, o discipulado ele não deixa de existir, né? Ele não deixa de existir. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos fazer essa leitura de forma, né, dinâmica. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo, e sucessivamente. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado à tua mesa, a tua casa, né, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre discipulado dentro do nosso núcleo familiar, dentro da família, né? E aí a gente tem por tema o discipulado na família nuclear e entre parentes. De antemão, gostaria de afirmar que não existe discipulado sem que haja relacionamento. E talvez o grande desafio, né, de discipular, de fazer esse ensinamento progressivo, seja justamente esse, de saber se relacionar. Talvez um dos grandes desafios, né, para o ser humano seja esse. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos, né? E aí a gente, quando lê esse tema, a gente entende esses irmãos dentro do nosso núcleo familiar, né? E aí, às vezes, a gente tem um desenvolvimento de relacionamento muito melhor fora do nosso núcleo familiar do que dentro do nosso núcleo familiar, né? Então, de antemão, vamos pensar nisso. O discipulado, ele nada mais é do que um grande relacionamento progressivo, sucessivo, que vai acontecendo, né, ao longo do tempo. Não existe em hipótese alguma, né, uma forma de se discipular. Eu fico imaginando Jesus discipulando ali as pessoas, estando longe das pessoas. Esse talvez seja o nosso desafio no tempo de pandemia, né? Mas dentro das tecnologias que hoje a gente tem, é bem possível. Agora, imagina fazer isso sem tecnologia nenhuma. Seria praticamente impossível eu discipular alguém que estivesse afastado e que não estivesse próximo ali dentro do núcleo familiar. Mas, tirando essas pessoas, né, que não são do núcleo familiar, a gente hoje vai focar justamente no discipulado dentro do âmbito familiar. E aí o nosso comentário, né, o autor ele diz o seguinte, que desde o início a família tem sido alvo de ataques cruéis dos seus adversários. No entanto, jamais foi derrotada, pois Deus a tem livrado e confirmado, né? Lembrando que família é aquele núcleo onde a gente não só nasce, né? Existem hoje inúmeros tipos de famílias, né? Inúmeros, e alguns que ainda estão tentando empurrar a goela abaixo da gente, né? Mas que antropologicamente falando, são consideradas, são aceitas pela sociedade como família. Mas a família original, organizada, pensada, trabalhada pelo nosso Senhor, por Deus, é aquela família que nós conhecemos como o pai, a mãe, a sua prole, né? Esse núcleo familiar. Essa é o modelo, a estrutura familiar, pensada por Deus, organizada por Deus, para ser a base social, tá? A base que daria sustentação a uma sociedade. Talvez sem essa estrutura, nós não teríamos a possibilidade de se organizar como sociedade. E aí Deus, pensando nisso, né,
a ordem que ele dá ali no Éden, ó, vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar. Olha só, vocês vão criar um âmbito social que vai fugir do controle de vocês. Então, vocês precisam ter uma estrutura. E olha só que estrutura tão fantástica, né, com pilares tão simples. Tão poucas pessoas dentro de um núcleo familiar, mas de suma importância para ser a estrutura, né, de um organismo social que compõe aí a existência da humanidade. Tá? Então, dentre as muitas formas que a gente vai falar daqui a pouco, né, de família, o núcleo familiar original, pensado por Deus, pai, mãe e a sua prole. E a partir daí é que vai vir depois aí os avós, né, vai vir, mas inicialmente começou dessa forma. Um homem, uma mulher, e eles vão se relacionar, e eles vão ter filhos, e esses filhos também vão conhecer ali seu esposo, sua esposa, vão se relacionar, terão filhos, e aí aqueles pais vão se tornar avós, e aí esses agora que eram filhos agora também se tornam pais, e assim sucessivamente. Sem isso, nós não teríamos sociedade. Nosso ponto 1 da lição diz que o discipulado na família nuclear, né? É no seio da família nuclear que os pais ensinam seus filhos sobre os valores sociais, morais e espirituais que são a base da formação da criança e deverão reger a sua vida social. Né? É no núcleo da família e por responsabilidade dos pais, né? Pela responsabilidade dos pais, que esse núcleo familiar, que a família ela vai ser desenvolvida. Pode pôr agora o slide que você acabou de tirar aí para mim, por favor? Famílias nucleares. As famílias nucleares são compostas por um casal adulto que cuida de um ou mais filhos biológicos e é, portanto, a família clássica. Hoje em dia, essa família não tem só os filhos biológicos, né? Hoje em dia, a gente vê aí tantas crianças, às vezes, sendo abandonadas logo ao nascerem, né? Então, como o nosso pastor sempre diz aqui, né, pastor Rafael, Deus ele é tão generoso, tão bondoso, que mesmo o órfão ele faz habitar em um lar, em uma família. Então, hoje, não é composta somente por um núcleo de filhos biológicos, mas por filhos adotivos, né? Sejam eles, às vezes, até parentes mesmo, né? Sobrinhos que perderam os pais, e aí os tios acolhem eles como filho, criam como filho, e tantas outras formas. Né? Aqui na igreja eu me sinto em uma família, eu fui adotado por todos vocês assim que cheguei aqui. Né? E todos vocês também, nós coabitamos esse lugar, né, socialmente, em prol de um mesmo objetivo, em prol de valores que nós defendemos, né, valores que são nos ensinados, como nós lemos aqui em Deuteronômio, né, e aí, como nós falamos aqui, o autor ele fala, né, que os pais eles são responsáveis por conduzir esses valores, esses princípios aos seus filhos. E aí eu lembro da passagem bíblica lá de Provérbios que vai dizer: instrua o menino no caminho em que se deve andar. Por quê? Para que quando ele cresça, esses valores estejam tão enraizados dentro dele que por mais que ele queira ser uma outra coisa, ele não consiga. Deu para entender isso? A Bíblia não está dizendo que ele simplesmente ele não vai se desviar, ele pode até se desviar, mas esses valores estão tão intrínsecos dentro dele, entendeu? Que aquilo vai literalmente perturbar tanto a cabeça dele, entendeu? Caramba, mas poxa, meu pai sempre pregava isso, falava disso com tanta verdade, era tanta verdade. Será que vai acontecer isso comigo porque eu estou afastado, porque eu estou longe? Isso vai corroer o pensamento deles. E aí eu trago uma experiência para vocês acerca disso. Né? A minha prima, há um ano atrás, ela voltou para Jesus pela misericórdia do Senhor, mas ela, ao crescer,
atingir aí os seus 20 anos mais ou menos, decidiu que ela tinha uma personalidade sexual diferente daquilo que ela aprendeu, né? Ela se julgava homossexual. Dizia que o comportamento dela sempre foi um comportamento tendencioso para isso. E nascida e criada dentro da igreja, né, instruída com a palavra de Deus, mas isso não nos imune contra os ataques de Satanás, né? Não é porque nós estamos em um núcleo religioso, onde a palavra é pregada, onde cantamos e adoramos a Deus, onde temos experiências com Deus, que Satanás simplesmente vai fazer assim, não, aquele ali, eu não vou fazer nada com ele, porque não vai dar certo. Ele vai continuar. Parece que Satanás é até brasileiro, né? Desiste nunca. Não desiste nunca, e está sempre tentando, né? Então, e ela caiu para essa vida, decidiu contar para os pais, saiu de casa, né? Enfim, durante um período de 2 anos, isso foi um baque para a família. E agora, o que a gente faz? E aí? Muitos dentro da família ficaram não só chocados, mas tiveram uma ação muito ruim, uma reação muito ruim, né? E aí eu liguei para ela, conversei com ela, e ao invés de expelir, né, de se distanciar, eu fiz o contrário, eu procurei trazê-la para perto, né? E aí minha tia ficou me perguntando, mas por que você fez isso? É simples, porque se ela estiver longe de mim, quem que ela vai escutar? Será que vão instruí-la, vão dar uma palavra para ela na hora em que ela necessitar? Porque uma hora ela vai necessitar de uma palavra, né? E aí, qual vai ser a palavra que vai ser direcionada para ela? E dito e feito, passou um bom tempo, ela me procurou, poxa, primo, mas será que Deus vai me jogar no inferno por causa de amor? Porque eu amo, poxa, Deus nem é amor, irmão? Não sei, é você que está dizendo. Você está dizendo isso, não é? A sua consciência está te condenando quanto a isso, então você deveria repensar. Porque a única coisa que o homem não consegue viver sem é paz. Não consegue viver. E aí o príncipe da paz, ele está abertão para falar com você, para se abrir para você, para falar com você, contigo, entendeu? Da mesma forma que você está me perguntando, porque a minha prima ela queria que eu dissesse para ela se ela seria condenada ou se ela seria salva. E isso eu não posso fazer. Eu tenho as minhas convicções pelo que a Bíblia diz, né? Mas quem salva e quem condena é Deus, né? Então eu deixei em aberto para ela, eu falei para ela, olha, mesmo você estando longe, mesmo você estando distante de Deus, Ele é misericordioso o suficiente para te escutar e para se relacionar com você, se assim você desejar. Então, ao invés de você me perguntar isso, pergunta para Ele. Porque o mesmo acesso que eu tenho, você tem. Não exatamente com a mesma profundidade, mas Ele está aberto. A Bíblia diz que as mãos deles não estão encolhidas, pelo contrário, está estendida. Pela misericórdia do nome do Senhor, né, hoje ela está na igreja, ela hoje voltou para a casa dos seus pais, já fala em ter o seu marido, em ter os seus filhos, mas por conta de uma atitude, né, de não se distanciar. Né? Meus filhos hoje eles me agradecem muito por conta disso, porque eles mesmos também não sabiam como lidar. E eu confesso que eu também não sabia. Nunca tinha acontecido isso. Né? E tem coisas que vão acontecer na vida da gente, no núcleo familiar, que a gente também não vai saber como resolver. E aí o que a gente tem que fazer? Senhor, está contigo a bola. O dono da bola é o Senhor. O que eu faço? Toco para onde essa bola? Né? E Deus, pela sua misericórdia, Ele vai dando a direção, né, correta e no tempo dEle. No tempo dEle é que Ele vai fazer o seu nome ser glorificado. Então, a gente tem aí no ponto 1, né, no 1.1, alguns modelos de família nuclear. Dependendo do contexto histórico, geográfico, cultural,
pode-se encontrar vários modelos de família nuclear. Por exemplo, famílias consanguíneas, ou seja, famílias que são famílias de sangue, familiares de sangue. Famílias adotivas, temporárias ou permanentes, né? Que é aquela família que recebe a tutela de uma criança por um período de tempo até essa criança ser levada para um lugar, né, onde ficará definitivamente. Famílias birraciais ou multiculturais, né, o que a gente tem aí, alguns artistas que muitas das vezes fazem, né? Vão lá na África, pegam lá uma criancinha lá africana, aí adotam essa criança, dão uma condição de vida para elas, né, muito melhor do que elas teriam certamente naqueles lugares. Famílias monoparentais, famílias reconstituídas após o divórcio, famílias disfuncionais, dentre outros tipos de famílias. E aí eu digo para vocês, cara, em todas elas vai ter os mesmos tipos de problemas. E alguns vão ser um pouco mais graves, outros um pouco menos, mas vão ter sempre problemas. E, às vezes, esses problemas que surgem no núcleo familiar é que nos trazem um impedimento para que esse discipulado ele seja um discipulado com qualidade, um discipulado, né, verdadeiramente proveitoso. Um discipulado que faça com que aquela pessoa que não tem um relacionamento com Deus deseje esse relacionamento, né? A gente vai ver um pouco mais à frente que, né, o discipulado, um pouquinho mais à frente, já agora na frente, né, o discipulado com o cônjuge, né, onde há, às vezes, o marido é evangélico e a mulher não, a mulher é evangélica e o marido não, né? E eu certamente não vou perguntar, mas aqui na igreja deve ter casos assim, é óbvio, né? Então, assim, como lidar com esse tipo de situação? O que fazer? O que a Bíblia diz para fazer acerca disso? Como a gente deve conduzir? Como eu posso discipular o meu cônjuge que não é evangélico? E muitas das vezes não aceita que eu faça determinadas coisas na igreja, quer me impedir de fazer determinadas coisas dentro da igreja, né? De seguir a Cristo ou simplesmente achar que eu dou mais tempo, dedico mais tempo a Deus do que à família, né? Eu acho que isso são problemas que acontecem em muitos lugares, e isso que eu falei agora no final não acontece só em famílias onde o cônjuge, um dos cônjuges, não é evangélico. Às vezes isso acontece dentro de famílias na igreja, né, que todos estão na igreja, né, de achar que o marido ou a esposa tem um tempo de qualidade maior para a igreja, para doar na igreja, do que dentro de casa, né? Isso não é um problema que é originário somente nesse tipo de situação, onde um dos dois cônjuges ali não é evangélico. Então, o que fazer nesse tipo de situação? Como proceder? Como lidar ao ponto de ter o equilíbrio necessário, né, para que a gente consiga, não é agradar, né, mas é amenizar. Acho que a vida do ser humano é uma vida de gerenciamento de problemas, né? E a gente vai gerenciar problemas, aprende a gerenciar problemas. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre isso é que você deve buscar o equilíbrio. Paulo, ele, quando vai escrever a carta aos Coríntios, ele vai falar sobre isso. No capítulo 7 de 1 Coríntios, e em 2 Coríntios ele também vai falar sobre isso, né? Ele vai dar instruções, e ele vai dizer que essas instruções são dele, Paulo, e não do Senhor, né? Paulo ele vai dizer isso, e a gente vai ler daqui a pouquinho sobre isso daí, tá? Só voltando um pouquinho antes, põe para mim o 5º slide. O discipulado na família nuclear, né, ele, no seio familiar, que os pais ensinam seus filhos sobre os valores sociais, morais e espirituais. Aí no quadrinho do lado está dizendo assim, ó, o grande evangelista, Moody, declarou: acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja
e meu dever é primeiro com minha família. Não devo por nenhuma razão negligenciá-la. Tiago ele vai dizer que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, ele é pior do que o incrédulo, né? Então, ter a preocupação com a sua família é tão importante quanto ganhar almas lá fora. Porque o discipulado, ele é feito por exemplo. O pastor Evandro sempre diz isso aqui, né? As palavras, elas vão te conduzir a lugares muito legais, muito bons, mas o exemplo vai arrastar muita gente para esses lugares, seja ele bom, seja ele ruim. Quando a Bíblia diz, em Provérbios, instrua o menino no caminho em que deve andar, olha só, no caminho e não o caminho, né? Está falando de praticidade. Não existe discipulado sem prática. Não existe. Jesus, ele não veio para falar que a lei poderia ser cumprida. Pelo contrário, ele veio colocar a lei em prática, para mostrar que era possível. Deu para entender a diferença? Né? O discipulado, através de Jesus, é um discipulado prático e não teórico. Tá? É um discipulado prático e não teórico. Então, não adianta eu ensinar para os meus filhos valores sociais, morais e espirituais que eu não sigo, que eu não ponho em prática, que eu não demonstro. Deu para entender? É igual a questão do amor, né? O amor, fala, o amor tem que amar, mas o amor ele é prático, eu decido fazê-lo. Né? Então, se eu não demonstrá-lo, como é que a pessoa vai se sentir ou saber que é amada ou não? Né? Então, o amor é prático. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira, ó a prática, enviou o seu único filho. Deu para entender? Então, o discipulado é algo prático e não algo teórico. Amém? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa acerca disso? Não? Vamos lá. Dentro ainda desse conceito de modelos familiares e das responsabilidades dos pais, põe o slide 7 para mim, por favor. As principais funções são criar filhos e alcançar o bem-estar socioemocional de seus membros. E aí fica um dado, né, de que, de fato, há pesquisas que afirmam que homens casados são mais felizes que homens solteiros. Né? Olha só que coisa interessante. Família é um negócio tão complicado, muitas das vezes, né? Tanta gente que traz informações ruins, não casa não. Outro dia, eu estava tocando numa feira lá no Top Shop, inclusive estou tocando lá de novo, esse ano voltou a ter a feira, né, de negócio de noivo, e eles, na última vez que tinha feito, eles fizeram um sorteio e fizeram um casamento, eles deram um casamento dentro do shopping, realizaram um casamento ali, né, de um casal. Eles sortearam lá e fizeram um casamento. Aí, beleza. Quando a gente começou a tocar, a noiva começou a vir um camarada de cima do segundo andar gritando: meu filho, dá tempo, desiste disso, faz isso não, vai acabar com a tua vida. Entendeu? Então, assim, brincadeiras à parte, tem muita gente que leva isso realmente a sério, né? Por experiências ruins, carregar experiências ruins, achar que todos terão experiências ruins. O casamento é excelente. Constituir família é algo excelente. Não é algo bom, não. É algo excelente. Né? Eu, quando tinha 16 anos, eu já desejava ter a minha família. Quando eu tinha 16 anos de idade. Quando eu fiz 20 anos, né, eu casei com 21, mas com 20 anos a gente já estava com tudo certo. Vamos casar. Né? Com 21 anos de idade, dia 16 de dezembro de 2006, né, nós casamos pela misericórdia do Senhor, né, e estamos aí até hoje, pela misericórdia do Senhor.
É por aí. O Bruno está falando que foi com 700, ainda há controvérsia. Pode ser que tenha sido um pouquinho mais. Mas porque foram 2 casamentos, tá, irmão? Foram 2 casamentos. Meu sogro casou as 2 filhas no mesmo dia. Ele fez 2 casamentos de uma vez só. Isso que é lindo. Isso é que é lindo, né? Foram 2 casamentos num dia só. Tá? E ele falou, mete o pé, mas não deu certo. Agora tudo colado. Não deu certo. Ainda tem Isabel para chutar aí. Ainda tem Isabel para chutar. Ademar, assim, esse modelo, né, quando você falou assim, que você tinha 16 anos e você já tinha vontade de casar. Literalmente, você pegou o exemplo que você tinha dentro de casa. Né? Então, você vê, se na família hoje, se a filha ou o filho, ela olha o exemplo dos pais e vê que aquele relacionamento é um relacionamento saudável, né? Ela vai ter essa tendência também. Não, eu quero casar porque eu quero viver a felicidade que meu pai e minha mãe estão vivendo. Entretanto, caso haja algo diferente, né? Um relacionamento muito carregado, onde há vários problemas, eles muitas das vezes vão olhar assim e vão falar assim, caramba, será que é isso mesmo que eu quero? Porque, entende? Porque a referência inicial eles têm dentro de casa. Então isso é muito importante também, nós, como pais, né, trazer essa referência para os nossos filhos, mostrar para ele que viver um casamento é a melhor coisa que tem na vida, porque foi Deus que criou. Né? Deus cria tudo é perfeito, não é isso? Não estou dizendo que a esposa, todas elas são perfeitas, não estou dizendo isso. Os varões têm que aturar a situação. Mas brincadeiras à parte. Mas brincadeiras à parte, esse exemplo vem do carro. Isso também é muito importante. E é exatamente isso que o senhor está colocando, né? Essa questão do exemplo dentro de casa é que vai trazer o discipulado. Né? Discipulado é um ensinamento, é uma instrução, é conduzir alguém a algo. Quando a gente traz o discipulado para a igreja, é conduzirmos alguém a Cristo e consolidá-lo em Cristo, né? Que são 2 coisas diferentes. Muitas das vezes nós somos excelentes para ganhar almas, mas somos muito pobres em consolidar essas almas, né? Então, assim, estou colocando isso de uma forma geral, tá? Falando isso em um âmbito geral, né? Muitas das vezes a gente, caramba, não, porque Deus me usou com força aí, cara. Pô, só a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus, né? Mas, às vezes, o que está faltando para a gente é consolidar, fazer esse sistema de consolidação. Porque esse sistema de consolidação é o sistema de relacionamento. E aí é aquilo que eu volto a falar. Enquanto eu não conheço, é ótimo, vou me relacionar com fulano, vou abrir um momento de relacionamento com fulano, vou acompanhá-lo. Mas aí quando eu começo a me relacionar e começo a perceber alguns detalhes que o fulano carrega consigo, né? É uma caixinha de surpresa, né? Como diria lá aquela peça que o pessoal da Globo fazia um tempo atrás, né? É uma caixinha de surpresa, né? Então, assim, a mesma coisa é casamento. Eu decidi me casar com alguém. Você não vai só casar com alguém, você vai casar com alguém, mas vai casar com a personalidade desse alguém, vai casar com os defeitos desse alguém, vai casar com as chatices desse alguém, com as qualidades desse alguém, e de quebra ainda vai trazer ainda a família desse alguém. Né? Então, assim, não é um pacotinho completo. Parente. Família, Parentes. Né? De quebra ainda vem aí esses parentes. E alguns deles são mala pra caramba. Alguns são muito mala. E normal. Normal que o seja. E detalhe, olha só que coisa legal. É possível a gente se relacionar bem com todos eles. Deu para entender? É possível a gente se relacionar com todos eles. Rapidinho, só uma colocação. Esse modelo que Deus criou para a família, ele é tão sério, que você vê hoje pai e mãe, cada um com a sua responsabilidade dentro do núcleo familiar. O pai
tem uma responsabilidade, que é provedor, a mãe é a cuidadora, ajudadora. E hoje a gente vê esses distúrbios aí loucos dentro da família, né, de homossexualismo, enfim, um monte de meninos que são meninos que não tomam atitude, são amamãezados, né? Isso tudo por quê? Porque você vê mulheres que às vezes têm filhos sem pai, o homem vai embora, ou então a mulher é aquela que cria os filhos, ou então a mulher vai embora, o filho cria. Então a falta de referência das duas figuras dentro da família acabam levando a esses distúrbios que a gente está vendo hoje. Meninas que crescem, ó, não quero ser igual o meu pai que foi embora, maltratou minha mãe, assumem a figura masculina e viram, né, homossexuais, enfim, e vice-versa. Então a gente vê essas aberrações familiares por conta da falta da figura paterna e materna que são referências para a criança, né? É exatamente isso, né? Então, isso aí que você acabou de dizer corrobora com o que o pastor Evandro estava dizendo sobre essa questão de ser referência dentro de casa. Referência de pai, referência de mãe, cada um cumprindo o seu papel, para que não haja distúrbio dentro do núcleo familiar. Não tem o exemplo em casa e quer ter uma vida diferente. Exatamente. É aquela coisa. Só que aí é a exceção. Acaba não sendo a regra. Entendeu? Porque o fato de não ter uma referência não significa que serão iguais. Não significa que serão iguais. Formar uma família e ter uma família melhor do que a que eu tive. Então, mas aí nesses casos são casos atípicos, né? São exceções que ocorrem, né? E eles não nos eximem da nossa responsabilidade testemunhal. Exatamente. Assim, acontece muito. Vou dar um exemplo que não tem nem tanto a ver. Eu fui criado dentro de quadro de escola de samba e escolhi outra coisa para minha vida. Mas isso não nos exime, enquanto cristãos que somos, da nossa responsabilidade de produzir um lar fértil. É nossa responsabilidade. Não podemos transferir. Exato. Colocar nossa responsabilidade. Ah, a criança vai escolher o que ela quer. Ok. Mas eu tenho responsabilidade de ser um testemunho dentro de casa. É exatamente isso. Né? Não tem como a gente fugir desta responsabilidade. Tem um exemplo mesmo, tu conhece, né? Mas esse que o irmão falou de ser, você tentar mudar quem foram seus pais, quem foram seus avós. Eu tenho isso na minha vida mesmo. Eu estava conversando ontem com minha mãe sobre o meu pai, né? Que é meu pai, enfim, amo e cuido, e brinco e converso, normal. Mas eu não tenho aquela proximidade de pai e filho, sabe? Meu avô também era assim também. Meu avô era uma ótima pessoa, sabe? Mas não tinha aquela proximidade. Cara, eu com o Guilherme, eu tento fazer um verso. Entendeu? Eu com o Guilherme, eu tento ser, cara, é meu xodó, cara. Fica comigo o tempo todo, sabe? É justamente essa mentalidade que muitas pessoas deveriam ter, sabe? Mudança de... Eu não preciso ser como meu pai foi, sabe? Em alguns aspectos, obviamente, né? Tem coisas que você vai absorver e vambora. Mas as coisas é porque eu não posso dizer que seja ruim no meu caso, mas as coisas ruins a gente precisa absorver. Então, essas questões dessas experiências de ter o exemplo, de não ter o exemplo dentro do núcleo familiar, a gente precisa romper. Quem tem, ótimo. Você tem uma referência dentro de casa. Quem não tem e deveria ter, né, não precisa copiar aquele modelo para si. Entendeu? Porque é aquele negócio, o fato de eu não ter tido carne para comer durante a minha infância, então agora eu cresci e meus filhos também não vão comer carne. Não é verdade? Não é porque eu não tive afetividade paterna ou materna que eu tenha que transmitir isso para a próxima geração. Entendeu?
Mas voltando, isso é muito mais difícil de acontecer. E não tira a nossa responsabilidade como servos do Senhor de fazermos o que necessitamos fazer, de ser o exemplo dentro de casa. Entendeu? Eu não posso simplesmente me debruçar sobre isso e falar assim, pensar dessa forma, né? Não farei, não cumprirei o meu papel, né? E ele que lute. Ele que lute depois futuramente. Né? Não é dessa forma. Ponto 2 da nossa lição diz o discipulado entre parentes. Né? E aí o autor ele escreve o seguinte, mas evangelizar os parentes não é tarefa das mais fáceis, uma vez que o próprio Jesus não foi aceito inicialmente em sua missão pelos seus parentes, nem mesmo pelos seus próprios irmãos, né? Criam nele. Né? Então, assim, isso aqui é fato. Quem nunca teve esse tipo de experiência, né, dentro do núcleo familiar, dentro do núcleo parental ali? Né? Certamente, bom, meu avô sempre dizia para mim quando eu era pequeno, né? Você vai ser um puxador de beiçudo. Né? Puxador de beiçudo era aquele cara que ficava segurando a carroça ali, as rédeas do cavalo, né? Para poder ficar puxando ali a carroça. Né? Meu avô falava isso para mim. Aconteceu? Não. Não aconteceu. Né? Ele tinha uma mentalidade, e às vezes ele falava isso, não era nem por uma questão assim de levar a palavra a sério, mas toda palavra dita é uma palavra que transfere, tem um poder, né, sobre aquilo que está sendo carregado. Né? Então, assim, ele falava isso para mim. E hoje o que você faz da vida? Hoje? Bom, hoje eu sou investidor, hoje eu sou músico profissional, hoje eu sou formado em teologia, sou formado em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalho em universidade, trabalho na PUC. Então, assim, não tem... Você imagina se ele dissesse para você, você no futuro vai ser um investidor, você no futuro vai ser um músico, você no futuro vai ser um professor universitário. Ia ser um negócio... Ia virar... Passa de mim esse cálice. Não, mas é verdade. Né? A palavra, ela carrega um poder que a Bíblia vai dizer, de vida ou de morte. Eu falo coisa séria, o pessoal rindo dessa vez foi sério. Né? A palavra, ela carrega um poder de vida ou de morte. Né? E assim, nós precisamos repensar algumas coisas que nós proferimos acerca dentro do nosso núcleo familiar. Né? Ao invés de ser negativos, vamos ser positivos. Fulano está começando um empreendimento lá, é um primo, um tio que está começando, vai dar certo. Né? O cara pode estar indo errado. Pode estar indo errado. Não, eu vou colar contigo aqui. Tu está indo errado aqui, mas vai dar certo. Né? Vou te dar uns conselhos aqui, né? Mas vai dar certo. E não o contrário. Né? Bom, eu não sou bem-sucedido, você não vai ser bem-sucedido. Né? Então, isso precisa mudar. É um desafio. E o desafio é justamente por quê? Porque a gente encontra dentro da caixinha de surpresa coisas que não nos agradam. Né? Eu vinha falando isso aquele momento, né? Da questão da consolidação, e é justamente isso. A gente começa a fazer um acompanhamento, começa a fazer um processo, e quando começa a conhecer algumas coisas que não nos agradam, a atitude da gente é uma atitude de defesa automaticamente. Eu vou me defender. E para me defender, e sem precisar te atacar, eu vou me distanciar de você. Simples. Né? Eu vou criar aqui uma barreira de distanciamento para que não haja um conflito, não haja um atrito entre nós. Né? E dentro da minha família eu vejo isso assim aos baldes, né? Aos montes, assim, entendeu? Onde alguns tios preferem ter distância um do outro para que não haja uma ruptura familiar no sentido de haver atrito. Né? Em alguns casos, não dentro da minha família, mas em muitas famílias, a gente está cansado de ver isso. Gente que chega ao ponto de agredir, de esfaquear, de matar. Né? Mas por quê? Por conta de relacionamento.
Se você não for bem resolvido com você mesmo, você nunca vai conseguir se relacionar bem com ninguém. Esse é o primeiro ponto. Jesus ele foi tão bem resolvido, que conseguiu discipular aquele que entregaria ele para matar. Olha só. Ele tinha tanta convicção do que ele tinha como projeto, como objetivo, entendeu? Que mesmo ele tendo a ciência de que Judas o trairia e o entregaria para aqueles que o matariam, né? Porque Jesus ele deu a sua vida, então o matariam entre aspas, entendeu? Ele ainda assim conseguiu se relacionar com Judas e se relacionar com uma certa proximidade, né? Porque Judas andou com Jesus durante todo o percurso. Todo o percurso. Amém? Seguindo. E aí, isso entra, o exemplo de Judas entra, né? Que seja em tempos bons, favoráveis, ou em circunstâncias críticas. Não importa as circunstâncias. É possível a gente se relacionar bem ao ponto de sermos o exemplo que vai arrastá-los, os nossos parentes, no caso aqui, né, para o exemplo de Cristo, para trazê-lo para a proximidade, né, de Cristo. E aí o autor ele cita o exemplo de Cornélio, né, em Atos capítulo 10, versículo 24, e muitas das vezes o pastor Rafael mesmo já deu um exemplo desse aqui, uma certa vez, né, reuniões festivas. Não, porque agora eu sou crente. Eu sou crente, né, pastor? Lembrou quando isso era isso? Agora eu sou crente, então, minha família toda não é crente, então eu não quero saber de festa de família, não quero me envolver mais com... Não quero saber da minha família. Né? Minha família não confessa a mesma fé que eu vou para um ambiente, o ambiente deles é só ambiente de bebedeira, aí daqui a pouco começa a ter confusão, começa a ter isso, começa a ter aquilo. Bom, não é muito por aí, não. É um excelente lugar para aparecer uma oportunidade para a gente poder trazer uma luz sobre trevas. Entendeu? E aí, o fato da gente se afastar, né, das festas familiares, do convívio familiar, muitas das vezes, é esse exemplo que eu falei anteriormente, de criar ali uma barreira de distanciamento para que não haja um atrito, não haja uma confusão. Dentro do núcleo familiar, a gente vai conseguir salvar todo mundo? Ninguém, porque quem salva não sou eu e nem você, né? Mas certamente seremos o instrumento fundamental nas mãos de Deus para que a semente, a palavra, ela possa vir no momento oportuno, entendeu? E para que no tempo oportuno ela germine sobre a vida daquela pessoa, né? E ela saia daquela condição para uma outra condição, né? Para uma condição na qual nós estamos, debaixo da luz, né? Ande para a luz, né? Veja a luz. Estamos debaixo dessa luz. A Bíblia vai nos comparar como luminárias, que tem que ficar em um lugar de destaque no alto para que possa iluminar o máximo possível. Entendeu? E a luz ela só tem utilidade aonde tem escuridão. Aonde não tem escuridão, para que eu vou querer lâmpada? Se eu conseguir enxergar tudo. Deu para entender? Você é luz. Você é luz no seu núcleo familiar. Porque a palavra de Deus habita em você. Entendeu? E Deus ele quer nos usar para salvar os nossos parentes também. Amém? Nosso ponto 3 da lição vai falar isso, como discipular por meio do devocional doméstico. Uma ferramenta totalmente espiritual e fundamental, né, para um ambiente familiar. Tem gente que acha que um culto doméstico tem que ter uma duração de um culto normal. Não é, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Reúne a família. Quem tem um violão dentro de casa sabe tocar, porque não é só ter o violão, né? Mas saber tocar também é importante. Mas pega lá o violãozinho, canta uns 2 louvores, começa a incentivar. Pega um versículo que a gente tem, o pastor coloca sempre para a gente repetir, né? Sucessivamente.
Por quê? Repetir sucessivamente. Primeiro que a palavra vai se renovar. Deus ele vai falar conosco de diversas formas diferentes através da mesma palavra. Tá? E o fato da palavra, isso só mostra que a palavra ela é viva. Ela é viva. Amém? Então, motivos para essa prática devocional. Está aí na sua revista. Sua família pertence a Deus e você foi designado para cuidar dela. Não é porque você é salvo e temente a Deus que seus filhos naturalmente o serão. Filho de peixe é peixe. Filho de crente não é crente. Não? Precisa ser crente. Precisa aprender a ser. Precisa reconhecer Cristo como Salvador. Amém? A salvação não é obtida por herança ou grau de parentesco. É uma herança que Deus nos deu, mas porque Ele decidiu nos adotar. Né? Deus nos deu a salvação como uma herança. Agora, eu não consigo passar essa herança que eu recebi do Senhor para o meu filho sem que ele aceite a Cristo como seu Salvador, sem que ele reconheça esse sacrifício. Suas experiências de salvação só servem para você. Para os outros, ela só serve como uma experiência de fé que pode gerar fé naquela outra pessoa. Né? É por isso que a gente dá testemunho daquilo que a gente vive. Amém? E é importante isso, dar testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Tem muita gente que não leva isso a sério. Né? Muita gente que não leva isso a sério. Ontem lá no shopping, a gente foi lanchar, e aí um dos rapazes foi falar sobre a questão de oferta. Não, porque o cara deu uma oferta para o pastor lá da minha igreja, pô, deu uma bolsa para ele, lá custava 15 mil. Eu, glória a Deus, cara. Glória a Deus. Ele, mas como assim, cara? Pô, o cara vai dar... Irmão, só o cara que deu sabe o motivo pelo qual ele deu e quais são as experiências que ele tem vivenciado para chegar ao ponto de fazer isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter experiência. Tem que ter experiência com Deus. No caso da minha prima, eu falava isso para ela. Você teve inúmeras experiências com o Senhor. Inúmeras. Vai querer dizer que não acredita em Deus? É impossível. É impossível você se relacionar com Deus, ter experiências com Deus e depois querer provar o contrário. Não tem como. Isso é impossível. Então, nós precisamos ter experiências com Deus em todas as áreas das nossas vidas. Todas. Em todas elas. Tá? O devocional doméstico é um preparo para o enfrentamento dos desafios de se viver em um mundo perverso e corrompido. O devocional doméstico prepara os filhos para adorar a Deus na igreja ou em qualquer outro lugar. Esses são alguns motivos, dentre tantos outros que a gente poderia enumerar. Tá? Passos para a implementação desse culto doméstico, desse devocional doméstico. Aí também tem aí na sua revista. Discutir com a família, a organização, melhor dia, melhor horário, melhor momento. Né? A mulher está lá fazendo comida, ou o homem está lá fazendo a comida, porque de vez em quando eu também faço comida para minha esposa. Né? Aí está lá fazendo a comida lá, e tá, mas não, vamos fazer o culto doméstico. Não dá. Tem que ser um momento, mas com um tempo que seja de qualidade, onde todos tenham a disposição para estar ali, ó, presente, entendendo, né? Entendendo que aquele momento é um momento separado do dia para aquilo. Mantenha o foco, manter o foco é importante. Muitas das vezes a gente começa, mas não dá continuidade. Né? Então, manter o foco é importante para que isso torne-se um hábito. Faça um planejamento de atividades. Quem vai ler um versículo? Quem vai cantar? Né? Quantas músicas vão cantar? São coisas simples. Né? Seja simples, no entanto, criativo na aplicação prática da mensagem. Estimule a participação por meio de perguntas, de oportunidade, para que os filhos falem, quem tem mais de um. Seja breve e objetivo. O tempo para o devocional deve ser em torno de 5 a 10 minutos, para que não seja cansativo.
e para que seja prazeroso também, né? E que possamos falar como Josué falou, que você e a sua casa, que eu e a minha casa, sirvamos ao Senhor, independente das circunstâncias, independente, né, do dia a dia, independente do que seja o que for, que nós venhamos ter o nosso lar na presença do Senhor. E, se possível, e sempre que possível, ser o exemplo para os parentes, para a caixinha de surpresa lá, ser a referência. Poxa, o couro está comendo aonde eu vou? Eu vou lá vou no Rafael. Não vou no pastor Rafael, não. Vou lá no Rafael, meu irmão. Né, Cintia? Vou lá no Rafael. Poxa, mano, e aí? Como é que... Tá entendendo? É isso, cara. É saber se relacionar. Em um relacionamento sempre há troca, sempre há desejos e vontades de se ter algo, né? Mas que isso seja sempre em prol de algo maior, em prol de que o nome do Senhor seja glorificado, não só nas nossas vidas, mas também no meio da nossa parentela e da nossa família. Amém? O Senhor nos abençoe essa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. E eu achava que estava sozinho nessa questão do casamento, né? Porque no meu casamento, convidamos 2 igrejas. Eu falei, Senhor, e agora? E graças a Deus, deu para todo mundo, deu para o não crente, e o não crente ainda ficou espantado, que festa de crente é diferente. Ficou espantadíssimo. Não, eu ia levar um goró lá, mas eu vi que o negócio estava tão... É a presença, né? É diferente. E aí, né, ele viu a diferença. O Senhor te abençoe. Você pode aplaudir pela vida dele? Incentive a formação familiar. Porque hoje eu olho com aqueles 2 olhinhos de pupilas dilatadas, falando, pai, você já fez isso? Pai, você já fez aquilo? Aí eu falei, eu penso comigo, valeu a pena. Vale a pena. Vamos nos pôr de pé, pastor? Opa, fala baixo, fala baixo. Poucas aulas eu consigo sair ileso, com poucos exemplos. Deus está vendo aquele mais de um filho, tá? Deus está vendo. Nem fala, né? Puxa, meu Deus. Que Deus te conceda um domingo abençoado, de bom encontro. Que ainda que você pense na caixinha de surpresa, você saiba que o Senhor te dá estratégias para alcançar pessoas que podem ser difíceis, né? Porque Deus, Ele dá estratégias. Que o seu domingo seja de um bom reencontro hoje à noite. Nós temos nosso culto de celebração. Convide alguém, ministre alguém, profetize salvação sobre a sua vizinhança, porque Deus é um Deus que salva, que pagou através de Jesus um preço altíssimo para que você esteja aqui, para que muitos estejam aqui recebendo e adorando ao Senhor. Oremos. Ai, querido e amado, somos gratos, Senhor, porque Tu fazes, Senhor, o solitário habitar em família. Tu tens abençoado cada família, ó Deus, e tem nos dado, Senhor, estratégias, Senhor, para lidar com os nossos parentes, com a nossa família. Ser presente. Continua, Senhor, estendendo a sua destra sobre cada familiar. Nos instrui, Senhor, como os pais, como mães, Senhor, a ser exemplo em nosso lar. E aquele, Senhor, que não tem um exemplo, Senhor, que venha romper com uma história, alcançando, Senhor, bênçãos, uma vitória especial sobre a sua vida, sobre a sua família. Ser presente em nossas vidas, porque nós nos retiramos deste local, mas não da Tua presença, ó Pai. Ser conosco, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus.